Saudações, galera, tudo bem? Bom, dando então continuidade aos conteúdos do livro, hoje, ainda dentro das chamadas escolas helenísticas, nós vamos estudar os estoicos, os céticos e a vida virtuosa. Tranquilo? Bom, antes de começar, eu gostaria de relembrar a vocês o que eu havia falado na última live sobre a importância de pensar a a filosofia helenística como uma filosofia do indivíduo. Eu lembro de ter contextualizado com vocês que os chamados filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, pensaram as relações humanas dentro do espaço social, ou seja, dentro da polis, dentro da cidade. Então, quando Aristóteles discute felicidade, discute política, quando Platão discute teoria do conhecimento, quando discute política, quando discute o bem, a verdade, a justiça, assim como Sócrates, quando também discute todos esses conceitos, esses filósofos estão pensando as relações sociais dentro da polis. Depois da invasão do chamado Império Macedônico, comandado por Alexandre o Grande, há uma fragmentação, ou seja, uma separação, uma quebra da unidade grega. E há então não mais aquele isolamento grego. A Grécia, assim como todas as suas cidades-estados, passam então a conviver com outros povos. Então não fazia mais sentido para esses pensadores pensar algo na coletividade. Por isso a filosofia helenística é uma filosofia do indivíduo. É uma filosofia da pessoa, em sua particularidade, sua individualidade. Se, óbvio, outros tantos quiserem compartilhar desse mesmo preceito, dessas mesmas ideias, bom. Mas são ideias que são pensadas para serem desenvolvidas nos indivíduos. Tranquilo? Então vamos à primeira parte. A tranquilidade diante do destino. Os filósofos estoicos pensavam que, na incerteza do destino, é importante manter tranquilidade. Imagine o seguinte: você, assim como eu, nós fazemos planos, um monte de planos. Não necessariamente esses planos irão se cumprir exatamente da forma como nós pensamos. Por quê? Porque para os filósofos estoicos já havia um destino pré-estabelecido e que nós, seres humanos, não teríamos nenhum controle sobre esse destino. Logo, o que nos restava era manter a paz, a calma e a tranquilidade, tanto dentro dos momentos felizes, onde as coisas deram certo do jeito que nós planejamos, quanto dentro dos momentos tristes, quando as coisas não saíram exatamente como a gente queria. Então, para eles, esse seria uma ação coerente para o filósofo, para o ser humano de um modo geral. Logo, para eles, sábio seria aquele que guiasse sua vida sem se perturbar com os problemas externos. Por quê? Porque para os estoicos, a felicidade está dentro de nós. Tem um pensador brasileiro que eu gosto muito, tem uma parte de uma palestra dele que ele fala que é muito, muito engraçado, mas faz todo sentido do mundo. Ele conta um aspecto bem cotidiano da vida dele, mas que nos leva a pensar de uma maneira muito bacana. Ele disse que ele é careca, muito careca, eu tô ficando, mas ele era muito careca, e aí não tem cabelo nenhum na cabeça. E ele disse que um dia um aluno na sala de aula dele virou para ele e disse: "Seu careca!", como um xingamento. Ele olhou para o aluno e disse: "Que bom, você enxerga." Perceba que a resposta dele está carregada de ironia.
Mas depois ele explicou. Ele disse, olha, se eu não fosse careca e ele me chamasse de careca, eu não deveria me incomodar. Por quê? Porque eu não era careca. Então isso não deveria me afetar. Se eu sou careca e ele me chama de careca, ele fez apenas apontar algo que eu sou. Nesse caso, careca. Por que eu haveria de me chatear, de me incomodar, de me irritar com aquele indivíduo? Não. A minha paz e a minha tranquilidade cabem a mim, às minhas escolhas. Olha que sabedoria interessante. Porque quantas vezes a gente não já se irritou quando algum amigo ou algum colega nos chamou por um apelido que a gente não gostava? Então, para a filosofia estoica, a paz, a felicidade, a alegria, o autocontrole está em nós mesmos. Bom, né? Extremamente prático para ser usado no dia a dia. A razão universal e o destino humano. Bom, primeiro vocês precisam lembrar, entender, que a escola estoica ela foi fundada por um cara chamado Zenão. Zenão de Sítio. Não Zenão de Eleia, não Zenão aluno de Parmênides, lembra? Esse é um outro Zenão, esse é o Zenão de Sítio. E Zenão, ele defende esse estoicismo e muitas das ideias dele se harmonizam com as ideias de um outro filósofo, de um filósofo pré-socrático, bem anterior a ele. Lembra de Heráclito? Lembra que a gente já fez uma revisão esse ano. Heráclito defendia que tudo é movimento, que tudo está em permanente mudança. Mas Heráclito também nos convida a pensar que existem razões que ele chama de logos. Logos no grego seria, uma tradução livre, seria razão. Ele nos convida a pensar que tudo que parece um caos, o universo, tem uma ordem própria. Para ele, esse caos é organizado por uma força, uma razão, um logos, que ele chama de logos universal. Seria uma espécie de Deus que organiza tudo. Ao mesmo tempo em que Heráclito diz que existe um logos humano, ou seja, uma razão que rege, que organiza a nossa forma de nos portar, a nossa forma de se comportar nos espaços, de ser nas relações sociais, de existir nessa realidade. Então, para Zenão, nada acontece ao acaso. Tudo está harmonicamente interligado entre o logos universal e o logos humano. Tá claro? Então vamos adiante. Logo, cada coisa que existe, ou cada coisa existente, estaria em harmonia com a totalidade do universo ou da razão que criou tudo, ou seja, uma espécie de Deus aqui que organiza tudo. E por que eu estou dizendo uma espécie de Deus? Porque a gente está falando nesse contexto de uma sociedade, de uma produção de conhecimento, quando ainda essa sociedade era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Aqui ainda não existe o Deus do cristianismo. O cristianismo ainda não havia surgido aqui. Aqui é 4 séculos antes do surgimento do nascimento de Cristo. Se a gente pensar que o cristianismo vem depois de Cristo, então ainda estava bem distante da concepção dessas ideias. Cada fato isoladamente poderia ser considerado bom ou ruim. Imagina, você está caminhando na rua, toma uma topada, arranca a cabeça do dedo. E aí você pragueja, que droga! Machuquei meu dedo, arranquei a cabeça da minha unha. Isso é algo ruim. Mas o fato de ter tomado aquela topada fez com que você atrasasse 5 ou 6 segundos, tempo suficiente para que um carro passasse em alta velocidade logo à frente
e não te atropelasse. E aí? A topada foi boa ou ruim? Cada fato que acontece com a gente, de bom ou de ruim, a gente não tem condição de calcular se foi por uma coisa boa no futuro ou se foi por uma coisa ruim no futuro. Segundo os estoicos, há uma inteligência divina que rege, que organiza o universo, que determina o destino de cada pessoa. E nós, enquanto seres humanos, não temos poderes para reverter o que está escrito, para reverter o destino. Logo, morreremos exatamente no dia que temos que morrer. Logo, passaremos por tudo o que esse destino reservou para a gente. Óbvio, esse é um ponto de vista dos estoicos. A maioria dos filósofos vai discordar diretamente dessas ideias. Mas como a gente está estudando os estoicos aqui, é importantíssimo que vocês saibam disso. Tranquilo? Então vamos adiante. O ser humano deveria perceber que seu destino é uma parte da perfeição de Deus. Como assim? E aqui eu vou fazer referência ao Deus cristão, ao Deus católico, mas lembrando que para eles era uma outra perspectiva. Quando a gente pensa nessa perfeição de Deus, a gente lembra do conceito de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus tem poder sobre todas as coisas e sabe de todas as coisas no passado, no presente e no futuro. Logo, a nossa vida, o nosso destino, a nossa própria existência é parte de quem Deus é em sua perfeição. Somos a escolha que Ele traçou para a nossa trajetória. Logo, os homens deveriam colocar a razão particular, ou seja, o logos humano, em sintonia com a razão universal, ou seja, com essa perfeição de Deus. Abraçar o destino. Aceitar o destino com tranquilidade. Se deu errado alguma coisa, deve ter algum motivo por trás disso. E aí os estoicos defendiam que o destino de cada indivíduo sempre se cumpriria como Deus determinou, ou sempre se cumprirá como Deus determinou. Como eu disse antes, não podemos alterá-lo. Resta-nos nos adequarmos. Tranquilo? E aí, esse camarada aqui, Sêneca. Sêneca é um cara sensacional. Filósofo estoico, talvez um dos mais importantes. Para ele, a filosofia nos ensina a agir. Para ele, a filosofia é um conhecimento em prol da vida. Ela nos prepara para tomar decisões certas, coerentes, em direção a uma vida melhor. E aí, ele considerava a filosofia a arte do bem viver. Tem uma frase do Sêneca muito bacana e eu costumo guardá-la de uma forma muito querida na minha memória, que diz mais ou menos assim: nenhum vento serve a um navio que não sabe a que porto se dirigir. Olha que coisa interessante. Nenhum vento serve a um navio que não sabe a que porto se dirigir. Ele está dizendo que se você não tem um propósito de vida, que se você não tem um objetivo claro para a sua vida, nenhum esforço serve. Porque se você faz um esforço, mas não sabe para que direção você quer ir, talvez esse esforço esteja te levando para a direção contrária do que você gostaria. Então, para ele, nós seres humanos precisamos ter rumos muito claros, muito claramente estabelecidos, para que a gente seja capaz de rumar, de fazer esforço em direção a algo que seja útil para as nossas vidas. Do contrário, seria desperdício de tempo. Do contrário, seria jogar fora a nossa força, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa capacidade de realizar coisas. A filosofia como arte do bem viver. Massa, né? Então vamos adiante. A tranquilidade da alma e o desprezo pelas emoções. Lembre-se de uma coisa.
Quando a gente está pensando nas relações cotidianas, no nosso dia a dia, você costuma agir mais pela razão ou pela emoção? Quando você está morrendo de vontade, por exemplo, de jogar videogame, para as pessoas que gostam de jogar videogame, e seus pais dizem, não, você vai estudar a disciplina inteira antes de jogar videogame. Você para e pensa, não, meus pais têm razão. Eu preciso realmente entender tudo isso que eu vou estudar para só depois eu jogar videogame. Você age pela razão ou você fica muito chateado, esperneia, reclama, fala, reclama de tudo, fecha a cara e vai para lá estudar porque não tem alternativa? Agindo dessa forma pela emoção. Parou para pensar? Como é que você se comporta? Então, os estoicos vão dizer que são contra as afirmações de Epicuro, que a gente estudou na aula passada, que dizia ser o prazer, o começo e o término da felicidade. Para os estoicos, qualquer coisa que perturbasse ou fizesse perder a razão seria prejudicial ao ser humano. Por isso, condenavam as emoções e o prazer, principalmente as emoções violentas. Para os estoicos, é melhor agir pela razão. É melhor compreender pela razão. Se nos deixarmos ceder por desejos, por paixões, por emoções, por prazer, a gente corre um sério risco de não tomar as melhores decisões. Imagina alguém de dieta, vamos pensar, eu, de dieta, e eu sou apaixonado por pizza. Se você deposita uma pizza na minha frente, minha razão vai embora. Ela literalmente sai de férias, porque eu olho para aquela pizza e vou agir pela emoção, pelo desejo de devorar aquela pizza. E não pela razão de que agora não é o melhor momento para comer pizza. Percebeu? Eis a questão, meus caros. Para os estoicos, o ser humano dominado pelas emoções ou pelos prazeres não respeita sua natureza racional, o que eu acabei de dizer. Não espere de mim racionalidade diante dos pratos culinários que eu gosto. Não sou racional. Logo, para existir felicidade é preciso paz interior. Como eu conseguiria essa paz interior? Olharia para a pizza, ela olharia para mim e eu diria, não, eu não posso saboreá-la. Eu preciso ficar sem comer pizza pelos próximos 3 meses e eu ficarei. Logo, ao tomar essa decisão extremamente racional, eu me sentiria bem interiormente, de barriga vazia, mas bem. Tomei uma decisão racional. Mas eu não sou assim. Eu vou olhar para a pizza, ela vai olhar para mim e daqui a uns 15 ou 20 minutos não haverá mais pizza para olhar em nenhuma direção. Tranquilo? Então vamos adiante. Se o ser humano vive de acordo com sua natureza, ele tem uma vida virtuosa e pratica o bem verdadeiro, ou seja, ele vive uma vida coerente, tranquila, equilibrada. Logo, sábio era aquele que não estava preso aos desejos e às emoções, ou seja, sábio é aquele sujeito que olha para seu prato predileto e diz, eu não irei comer agora, não posso, não devo, não farei. Tranquilo? Então vamos adiante. Deixa eu tomar um pouco de água aqui porque a garganta secou, secando. O ceticismo, a dúvida e a investigação contínuas. Bom, primeiro eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos importantes. Vocês vão ouvir a palavra ceticismo, bem como a palavra cético, muito dentro da filosofia. E é preciso que vocês entendam bastante esse conceito para que quando ouçam essas palavras sejam capazes de identificar o conceito presente nelas. Para os céticos não há nenhum critério claro para se alcançar a verdade. Não se pode ter certeza de algo pelos sentidos nem pela razão. Também não é possível afirmar nada com segurança sobre coisa alguma. Você deve estar se perguntando o que é que ele quis dizer.
Não entendi nada. Gente, os céticos, eles representam uma corrente filosófica, ou seja, um grupo de filósofos que acreditam que o ser humano não pode alcançar verdades seguras. Ou seja, eles duvidam de tudo. Eles põem em suspensão, eles põem em dúvida tudo o que existe, toda a verdade possível. Lá na frente vocês vão conhecer o conceito de dogmático. O que é a corrente filosófica de dogmáticos? Aqueles que acreditam que nós, seres humanos, somos capazes de alcançar verdades absolutas. Então percebam que céticos e dogmáticos são contrários. Mas aqui agora a gente só vai estudar, só vai pensar, só vai refletir sobre a filosofia cética. Tranquilo? A suspensão do juízo. Primeiro, o ceticismo ela é uma escola filosófica que foi fundada por Pirro. Lá no século IV, mesmo século que foi criado o estoicismo, antes de Cristo. Os céticos, eles duvidavam de toda a realidade que os cercava. Para ele, todas as verdades, entre aspas, eram questionáveis, eram passíveis de serem colocadas em dúvidas, deveriam gerar desconfiança. O grande problema é que, ao dizer não podemos alcançar a verdade, por si só já era para os céticos uma verdade. Então eles acabam perdendo um pouco do prestígio. Por quê? Porque eles afirmavam que não existia verdade, mas ao afirmarem isso, estavam construindo uma verdade. Aí a filosofia cética ela meio que perde espaço dentro das correntes filosóficas importantes. Mas a atitude cética não. Todo filósofo é um cético. Aliás, toda pessoa inteligente é um cético. Porque o que é um cético? Alguém que duvida de tudo. Alguém que precisa investigar com mais cuidado todas as coisas para ter o mínimo de certeza sobre algo. Tem uma fala muito bacana que eu conheço, não vou me recordar agora quem é o autor, mas ele diz que só idiotas têm certezas. Pessoas inteligentes estão cheios de dúvidas, sempre. Olha que coisa interessante. A gente pensava o contrário, né? A gente, quando... Vocês agora nesse momento, nessa idade, no início da adolescência, quando eu tinha a idade de vocês, eu achava exatamente que ter dúvida era um problema. Ter certeza era o correto. Na verdade, não. Ter dúvidas é muito mais bem-vindo do que ter certezas. As dúvidas nos movimentam porque nos fazem perguntar. As certezas nos paralisam porque nos enchem de uma segurança que talvez não exista. E aí, óbvio, o que é a suspensão do juízo? É nada mais, nada menos do que pôr algo em dúvida. Duvidar daquilo que está sendo dito, questionar aquilo que está sendo dito, buscar outras formas de entender sobre aquilo. Logo, a suspensão do juízo significava não dar opinião definitiva sobre algo. Ou seja, investigar mais, pesquisar mais, perguntar mais para saber se de fato aquilo é o que aparenta ser. E aí, sem se inquietar com as coisas exteriores, o indivíduo poderia ter paz interior, uma vida boa e feliz. Você, a partir das suas escolhas, é capaz de viver calmo, tranquilo, feliz. Ou perturbado, incomodado, frustrado. São escolhas. E aí, não cabe a mim fazê-las por você. Cabe exclusivamente a você fazer cada uma delas. Beleza? Então, por fim, eu deixo as atividades, página 24, 29 e 30. Lembrando que semana que vem tem prova e eu cobrarei os assuntos até esse capítulo, ou seja, até a página 30. Beleza? Do início do livro até a página 30.
Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me chamar no Zap. E se não for urgente, vocês podem tranquilamente anotar no caderno. E depois da prova, teremos live, a semana depois da prova, e eu esclareço todas as outras dúvidas que permanecerem. No mais, um forte abraço e tchau, tchau, galera.